Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu hoje quero contar a minha história. Quando eu nasci, Paulinho, meus pais me deram o nome de Áquila. Áquila. Favor não confundir com Átila, tem gente que confunde. Quando eu digo meu nome, por ele ser um incomum, Áquila. Tem gente que fala, seu Átila. Não, eu sou Áquila. Áquila, na verdade, é um nome bíblico e significa águia. Nome bíblico cujo significado é águia. Áquila. Não é um nome comum. E talvez esse nome ajude a explicar muita coisa sobre mim. Na verdade, eu nasci com um dom. O dom da palavra. O dom de pregar a palavra de Deus. Não. Eu não quero fazer propaganda a meu respeito, porque eu não preciso disso, não quero. Mas é verdade, e a verdade não pode ser ocultada numa história. A verdade é que eu recebi de Deus um dom, sabe? Eu recebi de Deus uma grande unção. Quando eu prego a palavra de Deus da Bíblia, é muito comum ver pessoas chorando. Elas se comovem com o que eu digo, mas eu não me orgulho disso não, porque eu sei que isso não me pertence. Isso é coisa que vem do mistério, é coisa que vem do divino, é coisa que vem de Deus. E eu sei reconhecer o meu lugar. Eu sou apenas um miúdo veículo na divulgação da palavra do divino. Mas muita gente haverá de questionar. Gozado, Áquila. Eu nunca ouvi falar de Áquila na Bíblia. E eu explico, porque por incrível que possa parecer, o nome Áquila na Bíblia vem precedido pelo nome de uma mulher, Priscila. Na verdade, Priscila surge primeiro na Bíblia, o que não é comum no livro sagrado, uma vez que o nome do homem sempre aparecia antes. Mas nesse caso, primeiro surge o nome de Priscila e depois Áquila. Portanto, lá na Bíblia surge o casal. Eles eram amigos do apóstolo Paulo. Eles não foram pouca coisa não. Priscila e Áquila. Eles eram amigos do apóstolo Paulo. Esse casal é mencionado na Bíblia, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Áquila, ele era um judeu natural do Ponto, que trabalhava fabricando tendas. Isso você encontra em Atos 18, lá no versículo 2. Aliás, foi essa profissão que juntou o casal ao apóstolo Paulo na cidade de Corinto, porque o apóstolo tinha a mesma profissão de Áquila, qual seja a fabricação de tendas. As tendas elas eram muito vendidas, porque o pessoal acampava no deserto, né? Então dava um bom dinheirinho. Possivelmente nessa época, Áquila e Priscila, os da Bíblia, já tinham sido convertidos ao cristianismo. E a amizade entre Paulo e aquele casal se tornou uma amizade muito forte. O vínculo entre eles
era tão grande que, em certa ocasião, Priscila e Áquila arriscaram suas vidas a favor do apóstolo Paulo. Está em Romanos 16, lá no versículo 4. Importante observar que Priscila possuía uma posição na sociedade romana mais elevada que a de seu marido Áquila. O nome formal de Priscila era Prisca. Ela era Priscila, mas assim, no popular todo mundo chamava a Priscila de Prisca. Esse nome pertencia a uma família da nobreza romana. Em resumo, Priscila era mais importante que Áquila, lá na Bíblia. E tem ela, a Priscila, uma personalidade bastante forte. Em outras palavras, Priscila, ela tinha um certo domínio sobre o marido, o que também era incomum para a época. Essa explicação bíblica é muito importante para que todos entendam a minha própria história, porque tudo é muito impressionante nesse meu relato. Mas como eu disse, e voltando ao que eu disse, eu nasci com o dom da palavra. Eu nasci com o dom da pregação. E logo e por puro mérito, eu fui ungido pastor. E não é por querer me gabar, não. Mas eu era muito querido por aquela igreja. Impressionante o que eu era querido por aquela igreja. Os fiéis, eles eram meus admiradores. E não posso negar, a frequência de fiéis começou a aumentar muito naquela igreja, dia após dia, e todos eram unânimes em dizer: está aumentando a frequência da igreja, e é por causa do pastor Áquila. É o pastor Áquila, ele impressiona a todos com a sua unção. Esse homem tem o dom da palavra. Tão jovem, eu era jovem, menino ainda, mas eu tinha nascido com essa unção. A igreja está lotando, e não é à toa não, é por causa do pastor Áquila. Ele impressiona a todos com a sua unção. A igreja, eu não estou exagerando, ficava cada dia mais lotada. E por tudo isso, eu só deveria ter motivos para estar alegre, é ou não é? Eu só teria motivos para estar feliz, alegre. Não, mas naquele momento não era o que acontecia. Naquele momento eu estava triste. Aliás, eu estava triste não. Eu estava muito, muito triste. Sim, eu estava já famoso, já estava conhecido, eu era aplaudido na igreja, eu era admirado na igreja, a igreja lotava e muita gente dizia que era por minha causa, mas eu estava triste. Eu estava triste porque eu passei a viver um conflito. Eu sentia cada vez mais a minha vida estagnada. Era uma sensação de perca que estava me corroendo. Eu não sabia para onde ir. Não, eu não sabia o que fazer. Os meus dias eram tão maus que a indecisão de ir ao culto ou não eram iguais. Mas eu não podia faltar ao culto, afinal eu era o pastor do culto. Então eu tinha que ir. Mas a palavra que eu pregava, se ia de encontro a quem me ouvia, e ia, de novo, não falava do meu problema, sabe? A palavra que eu pregava falava para os outros, mas para mim não havia resposta. Para mim eu sentia que Deus se calara de vez. Deus emudeceu. E quem é do ministério, quem um dia foi pastor ou é pastor, sabe o que é quando Deus emudece, quando Deus cala na tua causa. Você se sente um nada. Era assim que eu me sentia. Um nada. As dúvidas só cresciam
E tivemos muitos momentos em que eu não sabia se Deus estava me ouvindo ou não. Será que Deus está ouvindo a minha oração? Eu tinha imensas dúvidas se algumas daquelas orações seria respondido ou não. Eu era jovem, muito jovem, eu estava com 23 anos. Nossa! Quanto, Áquila? 23 anos, mas eu me senti um velho com 23 anos. Eu me sentia sem futuro. Assim como o mundo cheio de guerra, o mundo é assim, né? Sempre. Guerra, terrorismo, doenças novas que surgem. A tecnologia avançando, se tornando tecnologia de ponta, mas isso não melhorava a vida das pessoas. E principalmente não melhorava a minha. As perguntas quanto à vida ainda estavam ali, intactas e sem resposta. 23 anos. Áquila, você é muito novo, rapaz. Você não podia estar assim. Sim, mas eu estava. Uma irmãzinha da igreja estava me cercando. É a palavra que eu posso usar. Uma irmãzinha da igreja estava me cercando. Seu nome Renata. Louca de vontade que eu pedisse a mão dela em namoro para o pai dela. A Renata era bem bonita mesmo. Inteligente. Linda Renata. Mas faltava alguma coisa, sabe? Eu olhava para ela, faltava alguma coisa. Embora eu soubesse que se eu casasse com a Renata, teríamos uma vida pacata, e eu poderia até ser feliz, talvez a amasse com o tempo. Dizem, né, que o amor, ele pode nascer com o tempo. A Renata, ela cozinhava de vez em quando lá na cantina da igreja, e de fome eu tinha certeza que eu não morreria, porque ela cozinhava bem, apesar de tão nova também. Renata era linda. Renata tinha 21 anos. Mas sabe, a Renata, ela não completava o vazio que ia na minha alma. Não. Ela não completava. E eu sabia, é lógico, eu sei, eu sou pastor, caramba, eu sei. Eu sei que há um vazio que só é completado por Deus. Todo mundo é assim. Não pense, você que está ouvindo aqui o meu relato, que tudo se completa na tua vida com as coisas terrenas. Não, mentira. Mentira. Ninguém é completo com coisas daqui, da terra. Há um vazio em todo ser humano que só é completado por Deus. Mas é lógico que nós, seres humanos, nós temos as necessidades terrenas. É óbvio. E eu também não sou diferente de você. Eu tinha necessidade de alguém. Mas e a Renata? Não era ela. Mas a Renata não está ali, caramba, 21 anos, linda, prendada. Uma moça que estuda, uma moça que se dedica, uma moça que vai ter um futuro brilhante. Sim, ela estava ali. Mas não era ela. A impressão até que eu tinha era que essa pessoa certa iria aparecer a qualquer momento e eu a reconheceria de pronto. Vivia no aguardo. E esse tipo de pensamento eu usava com a pura intenção de afugentar aquela tentação. Perceberam? Eu pensava assim, vai surgir a mulher certa na minha vida, vai surgir a mulher certa na minha vida a qualquer hora, ela vai aparecer. Era mentira isso. Eu estava pensando assim, tentando afugentar aquela tentação. Uma verdadeira armadilha do inimigo. Uma verdadeira armadilha do diabo.
Áquila, de quem você está falando? Eu estou falando da armadilha do inimigo. A tentação em questão tinha nome. Era Priscila. Pasmem, o mesmo nome da Bíblia. Você está brincando? Priscila, o mesmo nome da Bíblia. Quem é essa mulher? Priscila? Priscila é uma mulher linda, madura, 15 anos mais velha que eu. Eu 23 e ela 38. À época, eu 23, ela 38. Tal qual a Priscila da Bíblia, que se relaciona com o Áquila da Bíblia. Priscila, essa daqui, era uma mulher forte, de um nível social muito superior ao meu. Ela, a Priscila daqui, era filha do pastor presidente da igreja. E para complicar tudo de vez, casada. Casada, essa Priscila daqui, casada, filha do pastor presidente da igreja. Eu não podia perder o controle dos meus sentimentos. Eu não podia perder o controle dos meus sentimentos em relação a Priscila. Mas a verdade é que eu estava perdendo. E teria sido tão mais fácil se ela não correspondesse àqueles meus sentimentos. Mas, para completar a confusão da minha vida, para virar tudo de perna para o ar, para me fazer sentir entristecido aos 23 anos, Priscila, casada, Priscila 15 anos mais velha que eu, ela também gostava de mim. E agora, meu sentimento era correspondido por ela. Não pode ser. Isso não era motivo para que eu me perdesse ainda mais. Não. Era lógico que não poderia ser aquele relacionamento. Não pode ser. Ela é casada. Além de ser filha do pastor presidente da minha igreja, ela é casada, muito bem casada. Só que ela corresponde ao que eu sinto. Quer mais complicação? Então lá vai. A Priscila também havia nascido com os dons divinos para a pregação. Ela também estava sendo preparada pelo pai para ser pastora da igreja. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que seria o futuro daquele sentimento? É uma pergunta que eu quero deixar para você nesse momento aqui. O que seria o futuro daquele sentimento? Seríamos sim, se continuássemos a dar vazão àquela paixão surgida, um futuro estava garantido para nós, um grande escândalo da nossa igreja. Seríamos um grande escândalo da nossa igreja. Seríamos candidatos também a estampar manchetes trágicas dos jornais. Pastor solteiro se envolve com pastora casada e sei lá. O complemento da manchete eu deixo por conta de cada um. Então nós teríamos que parar com aquilo antes que alguém percebesse, antes que alguém notasse. E a pergunta que não queria calar: meu Deus, o que está acontecendo? Deus, será que foi Ele? Será que foi Deus que havia permitido aquele amor para ver até onde ia a nossa fé? Seria Deus nos testando diante do nosso amor ao Evangelho? Vamos ver, eu vou colocar esse sentimento no coração do Áquila e vou colocar esse sentimento no coração da Priscila. Quero ver até onde vai o amor por mim, eu que sou Deus. Será que era isso? Será que Deus brinca assim com o pastor, com a pastora?
Olha, num primeiro momento eu não acreditei que aquele amor fosse de Deus. Não é de Deus. Ora, então se não provém de Deus, então ele só poderia vir do diabo. Sei que há muita gente querendo saber se já havia rolado alguma coisa entre mim e a Priscila. Houve uma viagem. Fomos pela igreja. Haveria uma pregação noutra capital e um congresso pastoral. E foi nessa viagem, durante a viagem, que nós não resistimos. Ficamos a sós no mesmo hotel e nem resistimos à nossa proximidade. Priscila é forte, sabe o que quer, sabe o que faz. Por incrível que pareça, foi ela, Priscila, que veio até o meu quarto. Ela queria conversar comigo sobre o seu texto na palavra, ela queria ouvir a minha opinião. Ela participaria da palestra, ela tinha escrito um texto, esse texto baseado na palavra. Queria ouvir a minha opinião. Mas houve um momento em que aconteceu um silêncio entre mim e ela. E foi nessa hora que ela, Priscila, cheia de coragem, tomou a iniciativa. Olha, eu confesso que eu queria muito aquilo. Não estou tirando da minha responsabilidade, não. Presta atenção. Eu não estou tirando a minha responsabilidade. Eu confesso que eu queria muito aquilo. Queria tanto aquilo. Ou talvez ainda mais do que ela. Mas eu jamais teria a coragem que ela teve. Percebeu a diferença? Essa é mais uma diferença entre nós dois. Ela, Priscila, é extremamente mais corajosa que eu. Então ela, resoluta, aproveitando aquele silêncio, ela me deu um beijo. Um beijo apaixonado. Um beijo que me tirou da órbita. Um beijo que me tirou o juízo. Um beijo que me tirou da Bíblia. Um beijo que me tirou da comunhão que eu mantinha com Deus. Um beijo, ou sei lá, talvez um beijo que tivesse me colocado mais em comunhão ainda com Deus. Como discutir isso? Ela me deu um beijo e eu me assustei. Mas era um beijo que eu tanto queria. Titubeei. Acho que eu queria fugir. Eu queria correr, mas não consegui. Na verdade, eu nem queria. Então eu correspondi. E nós não ficamos só no beijo. Foi apenas o começo de uma total entrega. Bastou um empurrão dela de leve no meu ombro para que eu caísse sobre a cama. E ela desmoronou sobre mim. E dali para frente perdemos o controle total. Era o amor, era a paixão, era a entrega. Ficamos 3 dias nessa cidade e foram 3 dias de amor, de entrega e paixão. Nossa. Então vocês perderam o controle. Nós perdemos o controle. Ela 38 anos, eu 23. Ela casada, filha do presidente, pastor presidente da igreja. Eu
Eu, um pastor revelação, que aliás recebia revelações até do próprio Deus. Mas eu estava triste. Eu estava triste, muito triste, muito triste, muito triste, porque a Renata estava ali, 21 anos, querendo que eu pedisse a mão dela para o pai, namoro, e faltava alguma coisa. Eu não sei explicar o que faltava. Eu me lembro que era dezembro. Era o mês de dezembro, época do Natal. E tudo muda nessa época, né? O Natal, tudo muda. As pessoas se dão presentes, se abraçam, são mais amigáveis. Mas eu não me sentia assim, eu me sentia só. E eu terminei assim um compromisso que eu tinha na igreja. E eu saí caminhando sozinho da igreja. Eu fui assim por uma ampla avenida do centro da cidade. Aquele movimento de fim de ano. Chegando já o dia de Natal, 21 de dezembro. Aquele movimento, as pessoas entram numa loja, saem na outra, e corre a criança, é a mãe que grita, filho, é a avó que abraça o neto, olha, comprei o presente certo, eu fui observando aquilo tudo. O mundo nunca tivera tanta gente como naquele dia. Mas eu também nunca tivera tantos problemas como também naquele dia. O que é comum, às vezes chove no mês de dezembro, porque o verão é próximo. E por incrível que pareça, naquele 21 de dezembro, choveu. E depois da chuva deu uma refrescada, assim, não é comum. Não é comum que se faça frio nessa época, 21 de dezembro. Mas chegou a dar uma esfriada. Um casal passou por mim sorrindo, um casal de namorados. Eu me senti, quando eu vi aquele casal sorrindo, um pouco mais triste. Pensei de novo na minha situação. Pensei na Renata. Eu podia estar com ela, mas o coração estava tão cheio daquela paixão pela Priscila. Minha barriga de vez em quando parece que roncava. Eu acho que eu estava com fome, não sei. Ou era o cheiro daquela comida feita pelos camelôs. Eu adoro aquele tal do milho cozido. Tinha um rapaz próximo a mim cozindo milho. As espigas estavam fervilhando. Aquilo talvez mexeu com a minha vontade, as coisas se dividiam. Mas na verdade a tristeza era o meu alimento principal. Eu tenho um dom. Aliás, eu tenho muitos dons. E foi nessa hora que eu vi um demônio. Eu vejo. Você está brincando, Áquila? Você vê? Vejo. Eu vejo o demônio. Eu vejo um anjo. Vejo o anjo, mas eu vejo o demônio também. E eu vi nessa hora que um demônio, eu vi um demônio, eu reconheço, eu sei qual é. Eu vi um demônio que passou abraçando uma mulher. Enquanto que ele, demônio, falava alguma coisa no ouvido dela, eu olhei sem muita vontade para eles. O demônio notou que eu vi. O demônio notou que eu enxerguei. E ele olhou feio para mim. O demônio olhou feio para mim. Como eu não disse nada, ele logo se esqueceu de mim. A mulher, eu percebia, estava atormentada. A mulher que estava com ele. O demônio soprava algumas palavras diabólicas na alma dela. Um carro nessa hora quase me atropelou. Passou zunindo por mim. Sabe quando o carro tira uma fina? Primeiro, não era para estar correndo no centro da cidade, meu Deus do céu, naquela avenida tão movimentada. O carro passou correndo, tirou uma fina de mim, zunindo. Ai, que susto. Que susto, quase eu fui atropelado.
depois aquele carro passou tão veloz que ele acabou perdendo o controle e bateu contra uma banca de jornal. Acreditem? Eu olhei, o demônio estava sorrindo. O demônio quis dizer o seguinte para mim: ele tinha provocado aquele acidente. Ele queria mais. O demônio queria que eu tivesse sido atropelado. Algum anjo do Senhor me livrou. Mas o carro passou zunindo por mim, mas o cara perdeu a direção do carro e bateu contra a banca de jornal. Não aconteceu nada com o motorista. Mas eu vi o demônio rindo. Eu pensava em ir embora daquela cidade e morar num outro lugar, qualquer lugar. Eu estava muito triste. Eu estava muito triste e eu precisava de um alívio para minha alma. Eu tinha a nítida impressão de que algo muito sério iria acontecer. E aquele algo muito sério iria mudar o rumo das coisas. Sei lá, a sensação era ruim. Essa era a mesma sensação que Jó tivera na Bíblia. No seu livro, o livro de Jó, no seu livro, Jó, ele disse que aquilo que ele tinha medo de acontecer, o que ele mais temia acontecer, aconteceu. Eu me lembrei, nessa hora, de Jó. O que ele mais temia acontecer, aconteceu. Lendo a Bíblia, a compreensão que eu tinha desse texto era que, como Jó era um homem religioso, e com certeza orava sempre, e eu orava muito, tinha muita fé, em algum momento o Espírito Santo iluminara o seu espírito, que entrara no reino, portanto na eternidade, e ele percebeu que viria algo muito drástico em sua vida. Jó sabia o que ia acontecer com ele. Jó foi comunicado, lógico que foi. Esse algo era o ataque que ele sofrera de Satanás, onde ele perdeu num só dia. Jó perdeu num dia só. Escuta aí. Jó perdeu num dia só toda a sua renda, seus filhos morreram, os empregados, os que não morreram foram capturados como escravos, os animais de Jó foram levados, roubados, a saúde de Jó ficou abalada a ponto dele ficar entre a vida e a morte. Jó, ele tinha medo do que o Espírito Santo lhe revelara, que isso iria acontecer um dia com ele. Eu estava com esse medo. Não, medo do demônio não. Eu estava com medo do que poderia me acontecer, o que poderia vir diante de tudo que eu estava vivendo. O que seria de mim? O Natal se aproximava. Eu fui percebendo que, na medida em que eu caminhava, ia se juntando cada vez mais gente na rua. Até que eu fiz uma pequena oração. Falei com o Espírito Santo de Deus. Tira do meu caminho esse demônio. Afaste de mim esse demônio, Espírito Santo de Deus. E no que eu olhei, o demônio que acompanhava aquela mulher desapareceu. Ficou apenas a mulher, mas ele sumiu. Eu notei que ela estava perturbada. Senti no coração, aproxime-se dela. Sabe, Deus falou comigo, aproxime-se dela. Cheguei perto dela, não a conhecia, a tinha visto naquela hora. Eu falei para ela, olha, Deus está pedindo a mim que te avise que você precisa se aproximar dele, Deus, pedir a proteção do Espírito Santo,
que essa coisa ruim que você está pensando, você tirar da cabeça. Deus é contigo. Você vai ter um Natal muito feliz. Não sou eu quem digo, tá? Deus está dizendo, você vai ter um Natal muito feliz. O que você mais espera vai acontecer nesse Natal. Mas para que você veja, você não pode fazer o que você está pensando fazer. A mulher começou a chorar. A mulher começou a chorar, mas isso eu quero que vocês entendam, eu estou relatando não por orgulho, mas para dizer para cada um de vocês o quanto que eu era usado por Deus. Senti no coração, fui falar com ela. Eu sabia quem estava do lado dela. Eu vi o demônio que estava com ela. Ela começou a chorar. Falou, moço, eu tinha 23 anos. Ela era mais velha que eu. Moço, mas como é que você sabe disso tudo? Eu não sei de nada. Mas o Espírito Santo de Deus a tudo vê. E ele pediu que eu falasse com você. Moço, você apareceu na hora certa da minha vida, sabe? Eu estava aqui esperando, sabe o quê? Não. Quer dizer, da forma como Deus falou com você, eu mais ou menos deduzo, mas quero ouvir de você. Eu estava esperando que algum ônibus passasse mais veloz pela avenida, porque eu queria. Não diga. Queria na frente do ônibus. Queria na frente do ônibus. Eu queria fazer isso na frente do ônibus. Então não faça. Não faça, porque Deus tem um plano na sua vida. E Ele diz que você vai ser muito feliz nesse Natal. Que aquilo que você mais deseja vai acontecer. Obrigada, moço. Desculpa, qual o seu nome? Áquila. Átila? É sempre assim, as pessoas confundem. Não. Átila não. Áquila. Áquila. Obrigada, Áquila. E eu continuei naquela avenida da cidade, com aqueles conflitos todos na minha cabeça, mas você vê que mesmo em conflito, o que aconteceu naquele meu caminhar? O que seria da minha própria vida? Por que eu tinha lembrado de Jó? Mas tudo isso não dá tempo de eu contar num só capítulo. Então eu gostaria que vocês estivessem atentos para ouvir a segunda parte dessa minha história. E vocês vão ficar impressionados.